O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, paz para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Nós estamos com o programa Praticar a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, e nós estaremos juntos falando a respeito do reino dos céus e do reino de Deus. Eu quero chamar sua atenção agora para que você fique comigo, ligado dentro desta programação, porque nós estaremos conversando assuntos concernentes ao reino dos céus, que tem a ver com a tua vida, tem a ver com a tua caminhada, tem a ver com a tua história, tem a ver com o que você está fazendo, com o que você há de deixar de fazer, com o que você vai fazer, tem a ver com o que você é, tem a ver com o que você deve ser. O reino de Deus tem a ver com você. O reino de Deus tem a ver com a sua vida, com a sua história, com a sua família, com a sua empresa, tem a ver com o seu talento, tem a ver com o nível dos seus relacionamentos. Eu quero que você preste atenção agora, porque quando você entende o reino de Deus, você começa a entender quem é você, por que você está aqui, o que você está fazendo, o que você deve fazer, onde vai concluir isso que você está pensando, agindo, se movimentando e existindo. Amém? Sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situado no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, número 639, culto toda sexta-feira, às 7h30 da noite, todo domingo, 8h30 da manhã, e todo domingo, às 19 horas, nós estamos para atender você. Hoje eu quero comunicar com você algo a respeito do reino de Deus, lendo o livro de Mateus. Eu quero ler com você o livro de Mateus, o capítulo 6. Eu quero estudar com você hoje Mateus capítulo 6. Existe algo que Jesus fez, que está registrado no livro de Mateus capítulo 6, que eu julgo ser muito importante para nós, para a sua vida e para a minha vida. Eu não vou pegar todo o contexto, desde o capítulo 5, começando o Sermão do Monte. Eu vou começar em Mateus capítulo 6 e nós vamos falar a respeito daquilo que o Espírito trazer ao nosso coração. Amém, querido? Deus abençoe você que está nos acompanhando aí pela TV Centro Minas 22.1, você que está nos acompanhando, quem sabe, pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo YouTube, ou você que está nos acompanhando agora pela televisão, ok? Não sei o horário que você está nos acompanhando, pode ser ao vivo, pode ser à noite. O programa ele vai repetindo, porque a verdade ela não tem limite de tempo, amém? Mas você que está nos acompanhando aí, Deus te abençoe, e eu quero deixar ligado para você o nosso contato, tá bom? Você que está pela televisão, você que está pelo Face, o nosso contato está aí, 998285400, ok? 998285400. Você pode mandar a sua mensagem, você pode fazer a sua pergunta, você pode deixar um pedido de oração. Talvez você vai estar me acompanhando agora, que você está sem uma direção espiritual, você precisa estar recebendo acompanhamento, um aconselhamento, alguma oração. Você vai entrar em contato nesse telefone para a gente estar atendendo você. É verdade que por mais que você seja bom, é impossível que você seja bom sozinho. Você precisa caminhar com alguém, congregar, estar junto, ok? Então eu deixo sempre o contato pelo WhatsApp, e você que está assistindo pela televisão agora, você que está assistindo pelo Face, você que está acompanhando pelo YouTube, você pode estar em sintonia conosco para entrar em contato, perguntar, tirar suas dúvidas, expor, falar aquilo que de fato lhe incomoda e como nós podemos estar servindo você, ok? Mateus capítulo 6, e nós vamos ler agora Mateus capítulo 6, aonde o próprio Cristo vai dizer o seguinte, olha, o Senhor Jesus fala assim:
guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que texto, e eu oro, Pai, obrigado pela tua palavra, que ela venha produzir luz da vida a cada um dos corações, em nome de Jesus, amém. No livro de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus fala sobre algo que está dentro da própria natureza do homem, que é a vontade de aparecer. Carrega o homem dentro da sua alma o desejo de aparecer. E aqui em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus ele deixa claro que quando o homem ele tiver uma atitude diante da sociedade, até mesmo diante de Deus, ele tem que se guardar para que aquela atitude dele não seja feita diante de todos, publicamente, fazendo isso conscientemente no desejo de ser visto. O Senhor Jesus ele está ensinando aqui sobre a modéstia, sobre a sua capacidade que tem de ajudar o outro, mas de não contar vantagem sobre aquela ajuda que você faz. Ele está trabalhando isso aqui em Mateus capítulo 6, onde Jesus ele deixa claro quando ele fala, é necessário você ajudar alguém. Não é apenas dar uma esmola para alguém na rua, não é isso. É útil que você ajude uma pessoa, que você compadeça de uma pessoa, que você toma a causa de uma pessoa. Jesus está dizendo, é fundamental que você faça isso. Agora, toma cuidado, para que quando você for ajudar alguém, você não venha chamar a multidão para ver o que você está fazendo e depois você vai ajudar alguém porque a multidão chegou e está olhando. Jesus está trabalhando aqui no ato de que a bondade que você faz, ela pode se tornar prejudicial a você que faz, não a quem recebe. Porque se você faz uma bondade no intuito de ser visto, para Deus você é um hipócrita e aparecido. Ainda que essa bondade no intuito de ser visto, ela é benéfica a alguém, ela é boa a alguém, ela é útil a alguém, você se torna um cara mau diante de Deus, porque você fez para mostrar que você fez. O Senhor está trabalhando com isso aqui agora, em Mateus no capítulo 6, quando ele traz essa realidade. A realidade é onde ele diz o seguinte, quando fizer uma bondade, quando você orar por alguém, quando você atender alguém, quando você dar uma cesta para alguém, quando você ajudar uma pessoa a ser melhor, Jesus está dizendo, calma aí, vai devagar nessa ajuda, vai devagar nessa questão sua de ser útil, porque aquilo que você faz e faz para aparecer, de fato você vai atrair o olhar de Deus negativamente para a sua vida. Então ele está pedindo que a sua bondade ela seja mais restrita, ela não seja com alarme, ela não seja com suar de trombeta, para que aquilo que você faz aqui na terra, Deus no céu possa ver e te recompensar, tanto na terra como na eternidade. Mostrando outro ponto da história que a sua atitude, o seu comportamento, ele carrega recompensas da parte de Deus. Ok? A sua atitude, o seu comportamento, ele carrega recompensa da parte do Senhor. Então, em Mateus capítulo 6, Jesus trabalhando sobre isso.
sobre como ajudar um ser humano. Porque nós não sabemos ajudar o ser humano. Nós ajudamos o ser humano contando vantagem pelo que fizemos e a gente coloca nos jornais e grita para que todos possam ver. Então Jesus está trabalhando o nosso ego, o nosso orgulho primeiro. Ele está trabalhando a nossa maneira de ser, para a gente ser de uma maneira mais tranquila, com maior modéstia, para poder ajudar alguém. Amém? Pois bem, você já viu que tem gente que quando dá uma cesta básica a uma pessoa, ou 2 cestas básicas, fica todo inchado, orgulhoso, parecendo que fez uma coisa assim, que foi impressionante na sua vida. A pessoa fez uma doação e se acha o santo, porque ajudou uma pessoa. Tudo bem, quando a gente ajuda alguém, a gente se sente bem. Mas tem gente que peca logo quando faz uma boa ação. Porque o orgulho cresce de uma maneira tão grande dentro dele, o orgulho cresce de uma maneira tão poderosa dentro dele, que ele se torna completamente maligno com aquele tipo de atitude que foi boa para uma pessoa que estava necessitada. Tá? Então Jesus está trabalhando o nosso ato de servir ao outro. Tem gente que quando serve, que quando ajuda e não é aplaudido, ele enfesa. Existem pessoas assim. Existem pessoas que quando serve alguém e o nome dele não é colocado em cima, o nome dele não é colocado num local para ser visto por todos e para ganhar estrelas, quando essa pessoa serve assim e o nome dessa pessoa não é destacado, acabou. Essa pessoa se torna maligno, se torna triste, porque serviu e não foi aplaudido diante dos homens. Então Jesus está contra essa atitude, ok? Ele está contra essa atitude e ele está ensinando um caminho excelente. Quer ajudar? Ajude. Mas não bata palma, não fica falando o que você fez, não coloca uma trombeta para ir na frente, para de contar vantagem sobre aquilo que você fez. Ajudou, que bom, a outra pessoa foi abençoada e Deus vai te abençoar. Esse é um comportamento que vai dar a nós uma natureza mais tranquila, uma natureza mais humana, vai nos fazer parecer com Cristo, tá bom? Vamos continuar o texto então? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, tá? Na rua Doutor Pedro Luiz, 639, no centro, ao lado do Sacolão Center. A gente está situado aqui no centro de Sete Lagoas. Nós temos nossas atividades de culto toda sexta-feira, 19h30 à noite, toda sexta-feira, e domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. A gente está atendendo o público, fazendo um culto, as portas abertas para estar recebendo, ok? Você pode estar tirando qualquer dúvida pelo telefone 998285400, manda sua pergunta, sua sugestão e a gente vai crescendo junto com isso aí, ok? Você pode estar nos acompanhando, você que está me acompanhando agora, você pode acompanhar também essa mensagem pelo Facebook, Apolo Lopes, ou pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você pode acompanhar estas mensagens, porque vai ser útil para a sua vida. Vamos continuar a leitura? Vamos continuar a leitura? Mateus capítulo 6, e Jesus vai falar aqui agora sobre a questão da oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz assim, ó, e quando orares, ele está dizendo, e quando orares, ou seja, é um dever orar, ele diz assim, ó, não seja como os hipócritas, não seja como os falsos, pois se compraze em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas para serem vistas pelos homens, em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Aqui Jesus não está questionando a oração em pé dentro da igreja, em público. Jesus não está questionando isso. Até porque em Atos capítulo 2 eles oravam de uma maneira muito notável para as pessoas que estavam fora. Então Jesus não está questionando a oração em pé numa igreja. Mas Jesus está questionando as pessoas que
ficando em pé, têm a tendência de se mostrar que oram, mostrando que é religioso. Jesus não está questionando a posição da oração. Ele está questionando aquele que, ficando em pé, levanta a mão, erga a voz, balança o corpo na tendência de mostrar. Porque tem gente que faz isso e não está nem aí para se mostrar. Faz porque é a maneira dele de falar com Deus. Agora tem outros que fazem na tendência de mostrar que estão sendo vistos. No caso, esta pessoa que está fazendo isso, na tendência de mostrar que está sendo visto, esta pessoa não recebe diante de Deus aquilo que precisa, porque está sendo hipócrita. Está fazendo uma coisa boa, mas com a intenção errada, com o objetivo errado. Então Jesus está questionando isso aqui. Jesus está dizendo, quando for orar, se você for ficar em pé, se você for ficar ajoelhado, beleza, é critério seu. Só não tenha o objetivo principal na sua vida de ser visto por alguém que você está orando. Porque se você faz isso, você não recebe galardão, você não recebe resposta diante de Deus. Jesus está ensinando a nós, quando chegarmos diante do Senhor, como deve ser. E a oração ele coloca desse modo, ele coloca desse tipo. Quando fores orar, você tem que prestar atenção sobre a maneira que você vai orar, como você vai orar, por que você vai orar, para que o Pai possa ouvir do céu e te abençoar. Então é isso que Jesus está ensinando, é isso que ele está fazendo de uma maneira útil para a gente poder crescer, ok? E aí Jesus ele continua falando sobre oração. Ele diz assim, ó, mas tu quando fordes orar, entra no teu aposento ou no teu quarto e feche a porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Jesus está mostrando que existe atitudes nossas que são agradáveis diante de Deus. E entre esse contexto que nós estamos lendo em Mateus capítulo 6, a atitude nossa que é agradável diante do Senhor é aquela atitude que não é para aparecer aos homens, mas é aquela atitude que é para servir a Deus, servindo aos homens sem querer que os homens nos vejam como um destaque total. O que o Senhor está trabalhando aqui em Mateus capítulo 6 é sobre a nossa maneira de ser com tranquilidade, com dignidade, sem desejar ser aplaudido pelos homens. Pastor, e se eu for aplaudido pelo meu comportamento, boa coisa, parabéns, que Deus continue te abençoando, mas não foi o seu objetivo isso. Então houve um reconhecimento da parte dos homens e é aceitável quando ele vem, que você não pode também ser sem educação, quando alguém lhe dá o parabéns de alguma atitude sua que de fato foi útil para a pessoa. Mas o que Jesus está nos ensinando é, não viva por causa do que os homens possam ver e lhe dar, e lhe presentear, e lhe oferecer banquetes. Não viva dessa forma. Viva sabendo que há um Deus no céu que recompensa as suas atitudes, o seu proceder. E sobre o ato de abençoar a vida de alguém, ou sobre a forma de fazer uma oração, Jesus está ensinando em Mateus capítulo 6 qual a nossa maneira de comportar. Entre elas, ele está dizendo, quando for abençoar a vida de uma pessoa, fazer uma caridade, eu quero que você entenda que você não deva fazer isso com o intuito de ser visto, mas faça ocultamente, Deus vai te abençoar. Seja pagar uma conta para alguém, seja levar uma pessoa carente no hospital, dependente, seja dar uma comida, seja dar uma quantia de dinheiro, eu não sei. Jesus está dizendo, não faça isso com o intuito de ser visto, porque o Pai não agrada de tal atitude. Aí depois Jesus continua no versículo 5, onde ele entra na questão de oração e ele fala que quando a gente for orar, não seja como hipócrita que ora querendo ser visto, mas nós podemos ter uma maneira de oração que agrada a Deus também estando na nossa casa, que é entrar para o nosso quarto, fechar a porta e começar a falar com Deus. Essa é uma maneira clássica de oração e que eu acredito que é pouco usado, onde você entra e fala, Pai, tem misericórdia de mim, eu estou aqui diante da tua presença, eu reconheço que o Senhor é bom, reconheço que eu sou mau, eu preciso de ti, preciso da tua ajuda, preciso do teu amor, preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, preciso do Senhor comigo, preciso do Senhor em relação ao meu casamento, à minha família, aos meus filhos, à minha vida profissional, à minha saúde. Deus tem misericórdia e você começa dentro do seu quarto a clamar ao Senhor,
por aquilo que de fato você está precisando, está em necessidade, e Deus, como Pai, te atende, até porque você entrou no seu quarto, fechou a porta e não está ali para mostrar nada para ninguém. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, você tem este comportamento e esse estilo e essa indicação para a vida. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Essa é a nossa maneira de oração. Posso orar em público? Pode. Pode orar na igreja? Pode. Pode orar em voz alta? Pode. Em corrente de oração? Pode. Em campanha na casa dos outros? Sem nenhum problema. O que o Senhor está questionando não é o seu posicionamento de oração. Não está falando que você tem que orar dentro só do seu quarto. O Senhor está dizendo, não faça para ser visto diante dos homens. Faça porque você tem que fazer, e deixa que aquele que pode te recompensar, ele vê e vai te recompensar, independente diante dos homens o que aconteça. É isso que Jesus está ensinando o nosso comportamento. Aí ele continua no versículo 7, é onde ele diz assim, olha, e orando, e quando você for orar, Jesus diz, olha, e orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está dizendo, olha, e quando você for orar, não fica falando a mesma coisa, a mesma reza, a mesma oração, sem ligação, sem coração, sem peso naquilo, sabe? Parece uma radiola velha, parece um disco estragado, fica repetindo, parece que Deus é surdo, parece que você não tem fé, você só sabe fazer a mesma oração e não muda nada, não tem alma, não tem vida naquela oração. Jesus também está questionando isso. Jesus está dizendo, para de ficar orando, repetindo a mesma coisa a vida inteira. Faz o mesmo tipo de oração, sem nenhuma ligação, sem nenhuma consciência do que está fazendo, sem nenhuma preocupação, sem nem imaginar o que vai fazer quando Deus te responder. Então Jesus está questionando essas repetições de orações, porque elas demonstram falta de fé em Deus que pode te responder, falta de fé em você para com Deus que pode solucionar o problema, elas demonstram uma falta até de compromisso, porque você fica repetindo uma reza, uma oração sem ligação com a verdade. A oração está gravada na sua mente, mas ela não vem do seu profundo. Então Jesus está questionando a sua repetição. Ele fala isso. E quando for orar, para de ficar repetindo as coisas, como se você repetisse 1000 vezes, Deus ia atender, porque você repetiu 1000 vezes. Não, você pode orar imediatamente, primeira vez, e Deus te ouvir, porque o seu coração está todo ligado naquele pedido. Então isso é algo que o Senhor está falando também de forma muito clara, amém, queridos? De forma clara, para poder trazer um ensino para a vida das pessoas. Então nós estamos falando sobre oração, devido ao contexto de Mateus capítulo 6, nós estamos trabalhando um pouquinho de oração, Mateus capítulo 6, e mostrando o que o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, o que ele aconselhou a humanidade a se comportar entre o ato de fazer caridade e entre o ato de orar diante dos homens, tá bom? Nós estamos em Mateus capítulo 6, estamos prosseguindo aqui na leitura da palavra de uma forma muito simples, muito tranquila, para que todas as pessoas que estiverem escutando possam entender. Não é nada sobrenatural, não é nada cheio de mistério. Ensinando a Bíblia de uma maneira clara, de uma maneira saudável, para estar ajudando você. Amém? Meu telefone ele é o 998285400, para atender você, para falar com você. É um telefone para você estar perguntando, mandando uma mensagem, você vai ficar à vontade e a gente vai trabalhar juntos segundo aquilo que o Espírito estiver nos direcionando, amém? Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem de texto ou pelo WhatsApp, eu estarei de prontidão para responder você. Sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639 no centro. Doutor Pedro Luiz, 639 no centro. Culto toda sexta-feira, 7h30, e todo domingo, 8h30 da manhã, e às 19 horas a gente se encontra
para a gente crescer junto, orar, louvar, aprender, receber e ser fortificado pela fé mútua. Amém, querido? Deus abençoe você que está nos acompanhando. Você pode nos acompanhar pelo Face, Apolo Lopes, pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, e nós vamos crescendo junto. Aqui em Mateus capítulo 6, o versículo 8, Jesus continua nos ensinando sobre oração, e ele fala assim, ó, não vos assemelheis a eles quem? Aos gentios, que fica fazendo repetições nas suas orações. Jesus diz, não fica se parecendo com ele. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês pedir, o Pai já sabe o que é necessário. Antes de orar, ele já sabe, mas tem que orar. Antes de orar, o Pai já sabe, mas você tem que orar, ok? Mesmo que antes de orar o Pai já compreenda, você precisa orar de todo jeito. Há uma necessidade de você orar. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim. Qual que é a oração que o Senhor vai nos ensinar agora? A oração do Pai Nosso. Então ele vai dizer, ó, portanto, vós, quando fordes orados, orareis assim. Pai Nosso que estás no céu. O Senhor começa com essa oração dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus ele não está dando uma reza, que você tem que orar a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza, é um modelo. E desse modelo você vai tirar princípios para a sua oração. E a primeira frase é, você vai orar aquele que está no céu. Você não vai orar a demônios que estão no terreiro. Porque o Pai Nosso não está no terreiro, o Pai Nosso está no céu. Ok? Então é interessante eu falar isso aqui agora para você, você que está acompanhando aí pela TV, você que está acompanhando aí pelo Face, você que está acompanhando aí agora pelo YouTube, e seja de onde for. Eu quero repetir o que eu disse para você aqui. Quando Jesus ele começa a ensinar sobre oração, Jesus, o Filho de Deus pisando na terra, eu acredito que o que ele fala tem grande utilidade, é de um poder incrível, porque é o Filho de Deus que está dizendo. E ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Então, quando você for orar, você tem que entender que você está orando àquele que está nos céus, não aquele que está em cima do seu guarda-roupa, ou no chão, ou amarrado na sua mão, ou em volta do seu pescoço, ou num terreiro. Você não está orando aos homens que têm a imagem dele num quadro, que tem a imagem pintada numa camisa. Você está orando ao Pai que está nos céus, não aos demônios que estão no terreiro e no inferno e nem nas encruzilhadas. Você tem que entender que a sua oração é dirigida ao Pai que está nos céus. E esse Pai, ele é tão grandioso, ele é tão incrível, ele é tão todo-poderoso, porque ele é Deus. E mesmo sendo assim, ele lhe dá, você que está orando, a capacidade de santificar o nome dele. Porque é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E é você que santifica o nome de Deus com a sua oração, com a sua fé e com a sua atitude e com o seu comportamento e com o seu posicionamento. Você santifica o nome de Deus. Não é que se você não santificar, ele vai ficar sujo, não é isso. Mas você santifica o nome de Deus em prol da sua própria vida, do seu bem-estar, da sua casa e da sua família, com o seu proceder. Então você entende que a sua oração ao Pai Nosso é uma oração que tem um peso, que tem uma glória diferente do que você orar ao nome de santos, de demônios, de anjos, de pastores, de padres, de líderes espirituais. Você não ora no nome dessas pessoas, você ora ao Pai que está no céu. É o que Jesus está ensinando. Eu não sei se você quer acreditar nisso ou viver nisso, mas esse tipo de oração
É a oração que Jesus ensinou. Eu sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação e você pode perguntar no 998-285400 suas dúvidas, você precisa de uma orientação, nós estaremos à disposição para estar te servindo, amém? Aí depois Jesus, ele continua falando o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, versículo 10. Eu estou lendo Mateus capítulo 6, agora versículo 10. Jesus está dizendo agora, olha, venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino de paz, de justiça, o teu reino de vida. Você que ora, você precisa entender que você está clamando o reino de Deus. Venha o teu reino para a minha vida. Eu estou vivendo uma vida toda desgraçada, infernal, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de pecado, de engano, e o pecado tira a vida, tira a paz, o pecado separa a família, separa os irmãos, o pecado separa os filhos dos pais, o pecado separa o casal, o pecado faz a pessoa perder sono, perder o apetite, a alegria de viver. Então, a pessoa que ora tem que entender: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre a minha vida. Eu preciso do teu reino sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha maneira de pensar, de agir. Ele está dizendo: venha o teu reino, eu preciso desse reino, eu preciso desse governo do Senhor, porque o reino é do Senhor, e aonde o Senhor reina, a paz, a alegria, a justiça, a domínio próprio, a controle, a mansidão, a amor, a fé, a esperança. Onde o Senhor reina não há demônio, não há maligno, não há poder das trevas. Então eu peço: venha o teu reino sobre a minha vida. É a oração do Pai Nosso, é uma oração que é modelo. Você não tem que orar essa oração, ficar repetindo ela, sem entender as realidades que você está vivendo, entendeu? Você não consegue isso. Então é por isso que na oração aqui, o Senhor é claro quando ele fala assim, olha, quando fordes orar, orais assim, não repetindo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nosso devedor, não nos induza a tentação, mas livre do mal, amém. Pronto, eu já orei hoje eu já estou bem, já fiz minha oração. Irmãos, isso é loucura, nem o diabo recebe uma coisa dessa, nem Satanás. Se você for numa encruzilhada e for tentar fazer um despacho e fazer uma oração maligna, uma invocação satânica e fazer desse tipo, o diabo não aceita. Você acha que Deus aceita? Você acha que não tem como? As coisas espirituais, ela gasta tempo, ela gasta moderação, ela vai exigir de você um compromisso, ela vai exigir de você um comportamento, ela vai exigir de você uma conduta. Você está lidando com Deus, você não está lidando comigo, você não está lidando com o padre da igreja, nem com o pastor da igreja, você está lidando com o Senhor e com o mundo espiritual. Então o mínimo que nós podemos fazer, apesar das nossas falhas, é nos conter dentro da palavra que está escrito. Então Jesus, quando ele mandou orar, ele disse, entenda que o Pai está no céu, ele é o Todo-Poderoso, não é demônio, não é ser humano que está na terra, ou que viveu na terra, que está preso nas matas virgens, nas encruzilhadas, não é terreiro, é um Pai nosso que estás no céu. Você santifica o nome dele e você clama para vir um reino dele na sua vida. Às vezes o reino de Deus, ele precisa vir dentro da sua estrutura física, na sua saúde. Você precisa do reino de Deus na sua saúde, porque o reino onde Deus governa não tem doenças, mas o reino onde Deus governa tem cura, tem saúde. Então você precisa do reino de Deus na sua saúde. Você precisa gritar: que venha o teu reino sobre a minha saúde, me dá força. E você está lutando com aquilo que você pode, fazendo o que deve, e sabe que aquilo que você está fazendo vai ser recompensado, porque além de você fazer, você entende que a tua fé está na oração e no poder da resposta de Deus, aonde você está dizendo: Pai, eu estou fazendo a minha parte, mas vem o teu reino sobre a minha saúde, vem o teu reino sobre a minha família, vem o teu reino sobre a minha vida profissional. Eu preciso que o teu reino venha.
Eu preciso que o teu reino se manifeste, porque se o teu reino não manifestar, eu estarei perdido, eu estarei mal, eu dependo desse reino do Senhor. Esta é uma maneira que Jesus está ensinando a gente a orar. Venha o teu reino e seja feita a vontade do Senhor, tanto na terra como no céu. Eu estou me colocando à disposição de entender que a minha vontade pode parecer boa, mas a vontade do Senhor é maior do que a minha vontade. Os teus planos e os teus pensamentos são maiores do que os meus. Então eu peço isso ao Senhor, mas também eu fico vulnerável a entender que a tua vontade pode ser estabelecida e não a minha. Olha o que Jesus está ensinando. Não é diferente do que você fazer a oração do Pai Nosso, rezando ela rapidamente, como se você fizesse antes de jogar um futebol. As coisas não acontecem desse tipo. Não tem como acontecer. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Tempo da Salvação, trabalhando o ensino com você sobre Mateus capítulo 6. E estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. Qualquer dúvida, você pode ligar no 998285400 para atender, para aconselhar, para ter uma orientação e a gente trabalhar junto, ok? Sou o pastor da Igreja Tempo da Salvação, no centro de Sete Lagoas. A gente está situado na rua Doutor Pedro Luiz 639. Vamos prosseguir, querido? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, o Senhor Jesus está mostrando que você pode pedir, mas a vontade de Deus ela é diferente do que a sua. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então você está tendo uma dependência agora. Você está tendo uma dependência de Deus, onde você entende assim, ó, eu preciso alimentar. E o pão, a comida, aquilo que eu recebo, não é da força do meu trabalho. Eu preciso me alimentar e eu sei que o que eu recebo vem de Deus. Então o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu preciso do Senhor para o pão de hoje, não é de amanhã. Porque no amanhã eu vou fazer a oração de amanhã, porque eu sou dependente dele todos os dias. Então ele está dizendo isso, o pão nosso dai hoje. Você já viu gente que levanta e é todo prepotente, eu consigo, eu faço, eu sou inteligente, eu tenho recurso, eu tenho relacionamento, e eu não preciso me preocupar com nada. Eu vou e volto, eu subo e desço, eu falo e calo, e sou eu que resolvo. São pessoas arrogantes, porque eu posso andar, escorregar e bater a cabeça no chão e acabou. Houve um problema ali, se não vem a morte, vem uma paralisia, vem um afetar do cérebro. Nós somos tão vulneráveis, nós não somos tão forte como alguns aparentam ser. Então quando ele fala, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele está dizendo, eu preciso de ser alimentado hoje pela mão do Senhor. Vou sair, vou trabalhar, vou fazer minha parte, vou ter meu compromisso, mas eu sei que se o Senhor não me abençoar, eu não tenho nada. E eu preciso do Senhor para hoje. Você precisa entender isso. Você pode ter empresa, ter recurso, você pode ter formação, ter curso, ser inteligente, mas se Deus não te abençoar, isso não adianta em nada, sua vida vai ficar travada. Porque tudo que você recebe é dom de Deus. Ainda que você não reconheça Deus como seu Senhor, cedo ou tarde, diz a Bíblia, que todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor. É melhor você começar fazendo isso agora, do que ter que marchar para a vida aqui na terra e diante da eternidade tentar dar uma desculpa. Todo joelho há de se dobrar diante dele, vai ter que dizer, ele é o Senhor. Então tudo que você recebe provém de Deus. Toda a bênção, toda a capacidade. Eu estou aqui falando para você, tendo o privilégio de abrir a Bíblia e explicando o texto para você. Isso é dom de Deus, isso é privilégio, isso é graça, isso é relacionamento que Deus proporcionou na minha vida. Não foi eu que quis e levantei, eu vim, eu procurei, eu esquematizei, eu conversei, eu assinei um contrato, mas acima de tudo isso, eu creio que é uma mão de Deus. Eu creio que há uma direção de Deus. Eu não posso
sequer pensar em ser louco e imaginar que eu fiz isso porque eu desejei fazer isso. Não. Quantas pessoas desejam fazer o certo e não conseguem, fazer o bem e não conseguem, são profissionais e estão desempregados, são profissionais e estão passando fome, são pessoas boas e não têm de certo um recurso. Não dá para acreditar que eu posso viver sem a bênção do Senhor. Não consigo pensar na minha vida sem bênção de Deus. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ele ensinou aqui em Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6 e no versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não importa se você tem um dinheiro para comprar o pão, o dinheiro para pagar a luz, ou se você tem a casa própria e se você tem a saúde intacta e tem um bom apetite. Se Deus não te dá o pão de cada dia, se Ele olhar e falar assim, hoje você não tem minha bênção, você não consegue alimentar, você não consegue voltar para casa, a sua vida fica paralisada no meio da vida, fica paralisada no meio dos relacionamentos, no meio dos acordos. Faltando uma assinatura sequer, você não consegue concluir o grande projeto, porque você viveu sem a dependência de Deus, sem entender que o pão de cada dia, quem sempre te deu foi Deus, não foi você em si, é Ele que te abençoou. Você era para ter morrido num acidente, era para ter amputado parte do seu corpo como teve uma infecção, era para ter morrido quando se envolveu com pessoas erradas, era para ter ceifado a tua vida e ainda Deus permitiu você viver, mas você ainda não reconhece que o pão de cada dia, a vida, a água, alimenta a família, quem te deu os filhos foi Deus, você corre um imenso perigo na sua vida. É o que Jesus está ensinando, reconheça que o pão que você recebe não é o pão da padaria, do trigo, não é isso. Quando Jesus está dizendo o pão de cada dia, é o privilégio da vida de cada dia. É a capacidade de levantar e dizer, eu estou vivo, eu sou um ser, e eu posso ser a semelhança de Deus hoje, no meu proceder, no meu pensar. Esse é o pão de cada dia. É a sua capacidade de existir. É a sua capacidade de tomar uma água. Como essa aqui, eu já visitei pessoas nos hospitais que passam dias sem ter a capacidade e o privilégio de segurar um copo com água e molhar a boca e gargarejar. Não podem fazer isso, tem que um algodãozinho nos lábios. Isso é terrível, então eu preciso entender, Pai, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela capacidade de puxar o ar dentro do meu pulmão e prendê-lo e soltá-lo ao tempo que eu desejo, até onde suportar. Porque tem pessoas que não conseguem isso. Isso é você entender o que é o pão de cada dia. O pão de cada dia, mesmo com a sua dificuldade e às vezes com a sua situação financeira difícil, você consegue levantar e tem um trabalho, você tem um cartão que você passa numa empresa, você tem um salário que você recebe. Se agradece pelo pão de cada dia. Às vezes a comida está sem a carne, mas você não está morrendo de fome. Agradece pelo pão de cada dia. É necessário explicar essas coisas, porque é isso que Jesus está dizendo em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, independente do meu recurso, do meu dinheiro, do meu relacionamento, do meu poder. Eu sei que o que eu tenho provém de Deus. Isso é você reconhecer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Sou o pastor Apolo da Igreja Templo da Salvação. Você pode perguntar, pedir uma orientação no 998285400. A gente vai ter o prazer para estar atendendo, para você caminhar junto, amém? Vamos continuar. Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte, olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É Mateus capítulo 6, versículo 12. É triste quando o ser humano não reconhece que ele é mau, que ele é pecador. É muito difícil lidar com um ser humano que não entende que ele tem falha. Porque quando você lida com um ser humano que ele não faz essa oração, ou ele faz essa oração, ou é como se fosse uma repetição de palavras tolas,
e ele faz sem consciência, ele não entende que ele então tem dívida. E quem não entende que tem dívida, trata todo outro como devedor e vai comportar como um cobrador implacável. O que Jesus está ensinando aqui, ele está nos ensinando a ter um coração. É isso que Jesus está fazendo. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, o que Jesus está nos ensinando aqui é ter coração. Ele está dizendo, perdoa as nossas dívidas. Está ensinando a ter consciência. Eu preciso entender que eu tenho dívidas. E que elas são imperdoáveis diante de Deus. Eu preciso entender, mesmo eu sendo um pastor e sendo uma pessoa que devo dar exemplos, que eu tenho coisas na minha vida que eu nunca deveria ter feito. Tenho coisas guardadas comigo que se Deus não me perdoar, não tivesse me perdoado, eu não saberia como existir. Então, quando eu reconheço que eu tenho dívidas, e que eu tenho comportamentos que estão além da minha capacidade de pagar, que não é o dinheiro que paga, é sangue. Quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu vou então tratar a outra pessoa como também eu estou pedindo para ser tratado. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Jesus está dizendo, tenha coração. Você precisa de ter coração. Porque quando você não reconhece que você é mau e é um pecador e você tem dívidas diante de Deus, que somente o perdão de Deus pode, de fato, salvar você da condenação, quando você não reconhece isso, você vai tratar as outras pessoas como escravo, como nada, como lixo. Você vai olhar para você e vai pensar, eu nunca fiz isso que ela fez ou que ele fez. Eu sou bom demais. E Deus olha para você e fala, desgraçado, miserável, cego e nu. Está escrito em Apocalipse. Porque você não vê a realidade da podridão que você é. Porque você pode nunca ter matado, mas você é um traidor. Você pode nunca ter comprado e deixado de pagar, mas você é um falador da vida dos outros. Você pode nunca ter vivido uma vida na prostituição, mas você é um assassino no coração, deseja a morte de pessoas que já lhe fizeram mal. Você pode ser aparentemente correto no seu proceder e na sua honestidade, mas você é uma pessoa violenta. Se encostar em você e não pedir desculpa, apanha fisicamente, você é agressivo. E se você não reconhece que você tem essa dívida diante de Deus, você está no mau lençol. Porque Deus vai te tratar do jeito que você trata o outro, que te deve, que não te pagou, que te feriu. E você agiu com ele daquele modo, ou pensa em agir, Deus vai te tratar desse modo. É o que diz a Bíblia. Sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, com o meu telefone 998285400 para atender você, para junto crescer, para a palavra de Deus, de fato, ser entendida e aplicada na tua vida. Pode ligar, perguntar e a gente vai caminhar junto em nome de Jesus. É necessário aprendermos sobre isso, queridos. Porque aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 13, diz o seguinte: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos induza à tentação, é oração ainda. Deus induz alguém à tentação? Não. Porque Jesus está ensinando aqui, ó, livra-me do mal. Senhor, livra-me do mal. Livra-me de mim mesmo. Livra-me do maligno, do poder das trevas.
Livra-me dos meus próprios desejos, dos anseios demoníacos que habitam dentro deste corpo. Porque você não precisa estar com um demônio no seu corpo, mas você tem influência maligna. O Senhor está dizendo, livra-me deste mal. O Senhor está dizendo sobre isso, livra-me deste mal. Das tentações. Daquilo que eu sei que se for colocar diante de mim, eu não vou conseguir me proceder corretamente. Porque eu me conheço, eu conheço a minha dificuldade, a minha fraqueza, eu conheço quem eu sou. Então me livra disso. Do poder do maligno que tenta me amarrar com as suas mentiras, com a sua culpa e com o seu medo. O que Jesus está dizendo. Eu estou aqui lendo o texto e explicando ele. Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Livra-me do mal. Eu acredito que você não tem conseguido vencer muitas coisas ruins na sua vida porque você não tem feito essa oração. Livra-me do mal. Você tenta enfrentar aquilo que você sabe que você não dá conta. Isso é uma realidade. Livra-me do mal. É a oração do Senhor. Então essa realidade, ela muda toda a nossa estrutura de ser, querido. Quando o Senhor diz assim, ó, livra-me do mal, Jesus está nos ensinando a orar, o que ele está dizendo? Eu preciso reconhecer que se eu não tiver um livramento, eu vou cair nesta maldade. Livra-me do mal, da possibilidade de ganhar aquilo que não é meu, de pegar aquilo que não é meu. Livra-me do mal da tentação. Pode ser do dinheiro, de pegar dos outros o que não te pertence, pode ser da vida sexual sua, seja mulher com homem, do homem com a mulher, pode ser livra-me do mal, no ar de corrigir meu filho, espancar ele, porque o seu ar de justiça é tão poderoso que você, ao invés de fazer justiça, você faz atrocidade. Então são realidades que a gente precisa entender. O Senhor está dizendo, livra-me do mal. É Jesus que está fazendo essa oração e deixando ela como modelo. Livra-me do mal, não me induza à tentação, porque eu sei que o reino pertence ao Senhor, o poder pertence ao Senhor e a glória pertence ao Senhor para todo sempre. Eu sei que pertence ao Senhor estas coisas. O reino pertence ao Senhor, a glória pertence ao Senhor para todo sempre. Eu reconheço que tudo pertence a Deus. Por isso que eu oro a Deus que está nos céus, não que está na terra, nem invocação de demônios ao inferno. Eu não oro a nenhum outro nome, a não ser a Deus em nome de Jesus. Não estou dizendo que a sua oração não vale nada, mas eu fico com a Bíblia, eu fico com o que a Bíblia diz. Se eu acredito em Deus, eu fico com o que a Bíblia diz. Se eu acredito em Jesus, eu fico com o que a Bíblia diz. E a minha oração é Pai Nosso que está no céu. A minha oração não é uma outra coisa, senão é isso. É o Pai que está no céu em nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, vocês vão de receber. Pode bater na porta, pode insistir, ela vai se abrir. Eu fico com essa oração. Eu fico com esse conselho da palavra de Deus. A minha fé em Deus, ela é baseada na Bíblia. Não é fé em Deus baseada no que eu penso, no que eu quero, no que eu desejo. Se você diz que acredita em Deus e acredita em Jesus Cristo, a pergunta que eu faço é, você acredita nisso por causa de quê? Da palavra. Então por que você não segue a palavra? Então a sua fé em Deus, seja católica ou evangélica, ela é baseada na Bíblia. É por isso que a minha oração, ela é ao Pai em nome de Jesus. É o que a Bíblia ensina, ela não ensina nada de outra coisa. Se ensinasse, eu ia te falar, ela não ensina outra coisa. Jesus ensinou, foi isso. Qualquer outro ensino de oração fora disso está errado. Não interessa se você já orou em outro nome, você foi atendido. O que está certo é oração a Deus em nome de Jesus. É isso que Jesus ensinou. A não ser que você vai chamar Jesus, o Filho de Deus, de mentiroso. Safado, sem vergonha, de hipócrita. Se você achar isso de Jesus, beleza, é o problema seu. Eu estou te ensinando, é a verdade. Eu estou te ensinando aquilo que de fato eu sei que é verdade.
Não tem como você falar que acredita em Deus, em Jesus Cristo, e você não seguir a Bíblia. É falso isso, querido. É hipocrisia. Porque a sua crença em Deus e em Jesus Cristo, no Espírito Santo, ela vem do conhecimento da palavra de Deus, que Deus usou os homens para escrever a história da ação de Deus no meio das pessoas, principalmente da vida do Filho dele. É a Bíblia. Não é um livro comum, é um livro escrito por pessoas que não contaram mentira, que não inventaram, que escreveram de fato aquilo que aconteceu nos céus e na terra. Então, se você acredita em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, pela palavra, por que você não segue a palavra? Ou pelo menos tenta seguir a palavra, de acordo com aquilo que você pode. Pelo menos. Aí de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, você vai melhorando. Você não vai seguir imediatamente. Então, na oração do Pai Nosso, no livro de Mateus capítulo 6 que nós estamos estudando, Jesus ensina que a oração é a Deus que está no céu. E ela deve ser feita no nome de Jesus. Não existe mais nenhum tipo de oração. Me desculpa você evangélico, me desculpa você católico, me perdoe você espírita. Mas a verdade é a verdade. A oração ela é feita a Deus em nome de Jesus. Se você tem feito outro tipo de oração e tem obtido respostas, isso não significa que você está certo. Mas significa que você está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque Jesus disse, ó, ora ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, vai receber. Essa é a questão do ensino de Jesus. A oração é feita a Deus em nome de Jesus. Não é mais nome de ninguém no céu, de ninguém na terra, de nenhum anjo, de nenhum demônio, de nenhum líder, de nenhum poder religioso. Se você acredita em Deus e acredita em Jesus, a oração é ao Pai em nome de Jesus e acabou. A não ser, volto a repetir, que você está chamando Jesus de mentiroso. Você está chamando o Filho de Deus de sem vergonha, de safado. Se você está chamando Jesus de mentiroso, aí já é um problema seu. Porque Jesus falou, a oração é o Pai Nosso, não é mais nenhum outro nome. Mais nada, é o Pai que está no céu em nome de Jesus. E você começa a pedir as coisas, a agradecer, a interceder. É o Pai Nosso em nome de Jesus. Essa é a oração. Se você acha que a oração deve ser feita em outro nome, é o problema seu de achar que Jesus mentiu, enganou e falhou em ensinar essa verdade. Amém? Eu preciso ter o compromisso com essa palavra. Quero orar por você agora e a gente vai terminar. Nós vamos orar e nós vamos terminar a programação. Algumas pessoas acompanhando o programa. Deus continue abençoando o pessoal, tá? Que está acompanhando a programação. E nós vamos agora encerrar. Depois de falar a verdade e pregar o Evangelho em Mateus capítulo 6, nós vamos encerrar com a oração agora. Vamos entender que a gente é pecador, que a gente é falho, vamos nos colocar agora diante do Senhor agora, nesse instante. Vamos pedir ao Senhor graça, perdão. Vamos ter uma consciência que a gente precisa entender mais, né? A oração do Pai Nosso. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora juntamente com as pessoas que estão acompanhando agora pelo Face, pela televisão, pelo YouTube, eu não sei. Mas eu peço ao Senhor, Pai nosso que estás nos céus, que tem contemplado a vida de cada um agora, eu peço ao Senhor, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos erros, os caminhos que andamos de forma errada. Venha limpar o coração agora desta pessoa que está me acompanhando. A minha oração agora é para que o Senhor venha com graça e com seu perdão, para que venha o reino do Senhor sobre a vida desta pessoa agora. Eu invoco em nome de Jesus o reino do Senhor sobre a vida desta pessoa na área física, na área da saúde. Quem sabe está doente, está enfermo, está infeccionado, parte do corpo,
tem problemas na alimentação agora, essa pessoa está mal. E eu invoco o nome de Jesus agora, para que o teu reino venha sobre a vida desta pessoa agora, que está em dificuldade e enfermidade, declarando a cura e o milagre em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que venha o reino do Senhor sobre o casamento desta pessoa agora. Essa pessoa que está passando a situação no casamento com muita dificuldade, não sabe qual rumo tomar. Pai, eu invoco o reino do Senhor sobre o casamento desta pessoa. Tira toda inveja, toda obra contrária, toda pedra do coração, para que tanto o homem quanto a mulher entenda que sem a bênção do Senhor não podem viver juntos. E eles possam reconhecer que precisa de Ti, Pai. Esta é a minha oração. Que venha o reino do Senhor sobre os filhos. Que venha o reino do Senhor sobre a vida profissional deste homem ou desta mulher. Ambos precisam do Senhor. Eu oro para que seja abençoado você que está me acompanhando agora na sua vida espiritual. Que você possa congregar em nome de Jesus. Que você tenha a direção hoje em nome de Jesus. Sobre a sua vida sentimental, que o Senhor guarde a tua alma em nome de Jesus. Sobre a sua vida física, que o Senhor lhe dê saúde em nome de Jesus. E sobre a sua vida intelectual, que o Senhor prospere o trabalho das suas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Sou o pastor Mestre Apolo, aguardo você na Igreja Templo da Salvação, centro de Sete Lagoas, Doutor Pedro Luiz, 639, no centro. Aguardo você na sexta-feira, às 7h30, domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. O telefone 99828-5400 para você perguntar e a gente caminhar junto. Não deixe de congregar. Se é batizado, não deixe de participar da ceia. Se não é, venha, teremos batismo esse ano. Final do ano tivemos um no início, vamos ter outro agora. Participe, desenvolva a sua espiritualidade. Busque a Deus em primeiro lugar, no mais as outras coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima programação, se Deus quiser.